Olá, alunos, sejam bem-vindos para mais uma aula de filosofia, né? E como a gente tem trabalhado aí uma introdução à filosofia política, ou mesmo estudando o porquê que o homem, na sua natureza, é um animal político, como já diz o próprio Aristóteles, né? Eu achei por bem, né, como proposta para essa semana, a gente trabalhar um texto também brilhante do escritor Bertolt Brecht, né? Que ele vai trabalhar o seguinte tema: o analfabeto político. Se a gente pensar, né, quando fala em analfabeto, a gente já vem em mente aquela pessoa que não sabe ler e escrever, né? Mas quando o título do texto traz a ideia do analfabeto político, ele não está falando estritamente somente daquele que não sabe ler e escrever, ele está falando daquele que não entende, não compreende e nem quer participar da política, né? Então esse texto aí do Bertolt é extremamente interessante e nos faz entender um pouco melhor o porquê que devemos participar sim da política, né? E devemos sim, porque somos políticos desde a natureza nossa, né? Nós vivemos em grupo, então isso já faz com que essencialmente eu exercite a minha política ou a nossa política vivendo em comum, né? Em comunidade, vivendo comunitariamente. Então o texto aí começa com a seguinte fala, né? O pior analfabeto é o analfabeto político, né? Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos da sua sociedade. Ele não sabe o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio, que dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro, né, ou pouco instruído, que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o desinformado que é. Da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, né? Corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Então, alunos, é um texto bastante forte, né? Vocês viram aí pela linguagem, né, que é utilizada no texto, mas de certa forma traz à luz o que pode acontecer quando uma sociedade, os cidadãos, começam a agir de forma a serem indiferentes com a política, né? A, de certa forma, desconsiderar, né? Não querer participar, não acompanhar a vida política e não tomar decisões políticas, né? E isso faz com que a sociedade ela vire um caos e, de certa forma, ocorra cada vez mais processos de fraude, de corrupção, né? Tem uma frase filosófica que diz o seguinte, né? Aqueles que decidem não seguir, né, ou viver a política estão condenados a serem governados por pessoas inferiores a ele, né? Então, olha só a importância de participar, sim, né? De querer ver o que está acontecendo aí, quais são as decisões que foram tomadas por políticos que você, né, de certa forma, elegeu, votou, né? Deu a sua credibilidade e que o que eles têm feito aí com a sociedade, que é a própria vida sua, da sua família, né, da sua cidade, da sua sociedade e do seu país. Então, alunos, né, é mais ou menos um pouco o que a gente vai trabalhar essa semana, né? Justamente esse texto, que é do Bertolt Brecht, que geralmente ele tem umas afirmações interessantes sobre a ideia da política, e esse texto vem para nos fazer refletir filosoficamente, né? O que eu entendo pelo analfabeto político. E como sou, né? Será que eu tenho atitudes e posturas de um analfabeto político ou não? Procuro ter ações mais claras, né? E me posiciono quando vejo que algo está errado. Então, desde já, alunos, agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.